Olá, boa noite. O Ministério da Saúde antecipou para 4 meses o período para a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O objetivo é aumentar a proteção da população contra a variante Ômicron. O tempo para a administração da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 caiu para 4 meses. Antes, o intervalo era de 5 meses. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, através de uma rede social. Ele publicou que o objetivo da medida é ampliar a proteção contra a variante Ômicron. Queiroga, que é médico, explicou que a dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes, reduzir as hospitalizações e óbitos, especialmente entre os que fazem parte dos grupos de risco. O ministro recomenda ainda que a população se informe sobre o calendário vacinal em cada cidade para verificar se já é hora de vacinar. A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 é para todas as pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose ou a dose única há mais de 4 meses. Infectologistas avaliam que a medida de reduzir o tempo do intervalo para a aplicação da dose de reforço pode ser positiva, já que estudos sugerem que alguns meses após a aplicação da vacina, a proteção pode cair. Existem evidências de que após a imunização contra a Covid-19, a titulação de anticorpos ela pode cair significativamente após 4, 5 meses. Então, dependendo da situação, você reduzir o intervalo entre as doses, isso pode ser benéfico, né? Mas só em situações em que a gente já tenha os estudos comprovando que isso é seguro. Igual fazermos aí a terceira dose para ter um reforço aí desse sistema imunológico. A gente está aprendendo gradativamente que, com o passar dos meses, a vacina vai perdendo a sua geração de anticorpos, ou seja, vai diminuindo a sua eficácia. Alguns estudos mostram que a partir do 4º mês, essa diminuição já é sensível a propiciar aparecimento de formas leves a moderadas, sendo que o pico dessa perda seria após os 6 meses. É importante fazer a revacinação, sim, mas mais importante que isso, vacinar quem ainda não foi vacinado, nem com as vacinas de uma dose ou com as vacinas que necessitam de 2 doses. Então é necessário o booster, é necessário a vacina de toda a população e é necessário a gente continuar com as medidas de uso de máscara, uso de higiene respiratória, ou seja, evitar tossir e espirrar em ambientes abertos, tentar limitar gerações de aerossóis e, principalmente, higiene de mãos o tempo todo. As orientações da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid são para que sejam utilizadas principalmente as vacinas da Pfizer para o reforço de quem tomou Coronavac, AstraZeneca e também a Pfizer. Alternativamente, também podem ser utilizadas as vacinas da Janssen ou AstraZeneca. Quem tomou a Janssen, inicialmente vacina de dose única, também terá que buscar o posto de saúde para tomar a dose de reforço. Além disso, o Ministério da Saúde reforça a necessidade e a importância de que todos que tomaram apenas uma dose da vacina completem o esquema vacinal. E para contribuir com o fim da pandemia, o Brasil anunciou nesta segunda-feira que vai doar vacinas para países da África, da América Latina e Caribe. Segundo o Ministério da Saúde, a doação não vai impactar no calendário do Plano Nacional de Imunização e representa o primeiro passo de um processo de cooperação com o mundo. O Ministério diz que o país está cada vez mais convencido de que é necessário e urgente fortalecer, ampliar e diversificar a capacidade produtiva mundial de produtos médicos, especialmente vacinas. O Brasil é um protagonista da saúde global e, nesse momento, nós temos a satisfação, ao lado do embaixador Paulino, de poder anunciar que o presidente Jair Messias Bolsonaro editou uma medida provisória, cujo objetivo é autorizar o Poder Executivo Federal a doar vacinas contra a Covid-19 a outros países, em caráter de cooperação humanitária internacional. A proposta prevê que as doações serão efetivadas em termo firmado pelo Ministério da Saúde, que consultará o Ministério das Relações Exteriores para definir os destinatários e respectivos quantitativos dos imunizantes a serem doados. É importante também ressaltar que a efetivação da doação
dependerá da manifestação de interesse e anuência de recebimento do imunizante pelo país beneficiado. Tenho imensa satisfação de sinalizar que iremos oferecer, nesse primeiro momento, 10 milhões de doses em doação por meio da iniciativa COVAX Facility, com margem de alcançarmos até 30 milhões de doses de imunizantes doados àqueles em situação de maior vulnerabilidade. O Brasil já tem um longo e bem-sucedido trabalho no combate à pandemia de Covid-19, em especial por meio da maior campanha de vacinação da nossa história. A partir de hoje, poderemos somar nossos esforços também para o avanço global da vacinação. Só estaremos seguros quando todos estivermos seguros. O governo de São Paulo vai manter a obrigatoriedade do uso de máscaras para todos os ambientes, sendo eles externos ou internos, até o dia 31 de janeiro. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Jean Gorenstein. O governador João Dória iria liberar a obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes externos a partir do dia 11 de dezembro, mas recuou. O objetivo é reforçar a proteção da população contra a Covid-19 e a gripe. Mudando de assunto, vamos agora ao vivo até o Rio de Janeiro conhecer mais histórias de superação da Covid-19 por intermédio da fé. Quem está com a gente nesta segunda-feira é a Júlia Nobre. Boa noite, Júlia. Seja mais uma vez bem-vinda ao Jornal das 22 com mais notícias sobre os vitoriosos do Placar da Vida de hoje. Uma ótima noite a você e a todos aí no Rio de Janeiro. Muito boa noite, Beatriz. Uma boa noite aos amigos de casa que estão acompanhando aqui o Jornal das 10. Uma alegria estar aqui contar das vitórias. E a gente começa hoje com o testemunho do Cícero dos Santos. Ele que é de Lucianópolis, em São Paulo, há 15 dias, que 3 amigos estavam com a Covid, mas orando por eles, todos estão curados. O segundo testemunho da noite é da Dilceia Machado. Ela que é de São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. Ela estava em oração em favor de uma pessoa da família que estava com a Covid e Deus operou um milagre. E o terceiro testemunho é do Jesuí Vieira, que é lá de Brasília, Distrito Federal. Ele orou por 2 pessoas da família que foram contaminados com o vírus da Covid, sendo que um chegou a ficar internado, mas para a glória de Deus, ambos estão curados. E esse é o nosso Deus operando sinais e maravilhas. É lindo ver o nosso Deus operar. E vamos ver agora, vamos conferir o placar de hoje. Tivemos no SOS da Fé 15 testemunhos e o nosso placar da vida agora em 111.256 pessoas que estão curadas da Covid. E a cada dia, o nosso placar da vida crescendo e crescendo para a glória de Deus. Muito obrigado, Beatriz. Uma ótima noite a todos. E amanhã a gente volta com mais novidades. É com você, Beatriz. Obrigada, Júlia. Nós te esperamos, viu? Uma ótima noite para você e todos aí. O STF prorrogou nesta segunda-feira para o próximo dia 5 de janeiro o prazo para que o governo dê informações sobre a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos de idade. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o recurso da Advocacia Geral da União, que apelou em nome do Ministério da Economia. O prazo original venceria hoje. E agora vamos conferir os números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicados 324.798.686 doses. 77,5% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 141.474.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O governo federal publicou nesta segunda-feira uma portaria que exige o passaporte de vacina e teste negativo para entrada no país. A medida é válida tanto para os brasileiros quanto para os estrangeiros. A portaria, que atende às exigências estabelecidas em decisões do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, determinou que o brasileiro ou estrangeiro que ingressar no país por transporte aéreo terá que apresentar um teste tipo antígeno com resultado negativo ou não detectável realizado em até 24 horas anteriores ao embarque. O passageiro poderá apresentar o teste do tipo RT-PCR realizado em até 72 horas antes do embarque. O viajante
terá também que apresentar o comprovante de preenchimento da declaração de saúde em, no máximo, 24 horas de antecedência. O turista pode apresentar o comprovante de vacinação impresso ou por meio eletrônico, comprovando a imunização com vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou pela Organização Mundial da Saúde. A aplicação da última dose deve ser realizada 14 dias antes do embarque. Nos casos de pessoas que não puderam tomar as vacinas por questões comprovadas ou com idade abaixo do elegível, deverão realizar quarentena de 14 dias na cidade de destino final. E depois do intervalo, você vai ver que não passa de 30% o número de mulheres que recebem propostas de trabalho em tecnologia de informação. E ainda, aumenta o número de mortes provocadas pela variante Ômicron no Reino Unido. O setor de tecnologia da informação é um dos que mais oferecem oportunidades de emprego. Porém, a participação da mulher neste segmento é abaixo de 30%. Mas, para dar mais oportunidades, uma empresa da capital de Mato Grosso do Sul fez uma seleção de estágio só para o público feminino. 40 anos atrás, quando a diretora executiva desta empresa de tecnologia começou a trabalhar na área, o segmento era totalmente dominado pelos homens. Comecei de baixo, a função que era na época controlista de qualidade. Você pegava os documentos de clientes, analisava, mandava para a produção e depois você conferia os relatórios. Nos últimos 5 anos, a participação feminina no segmento cresceu 60%, segundo dados do IBGE. Ainda assim, há poucas mulheres atuando na área. Aqui mesmo, na nossa empresa, na Digix, é em torno de 26% na área de tecnologia. Com a demanda crescente e os profissionais escassos, a empresa criou um programa de estágio para atrair mais mulheres para a área de tecnologia da informação. Lançamos o programa na internet, nas nossas redes sociais, e nós tivemos uma adesão assim fantástica. Nos primeiros 15 dias, a gente já tinha 95 currículos do Brasil inteiro. A gente nem conseguiu finalizar as parcerias com as universidades. A gente selecionou a partir dessas 95. Através do programa, foram selecionadas 6 estudantes, sendo que 2 delas moram em outros estados, uma no Espírito Santo, outra no Rio de Janeiro. Esta é outra vantagem deste mercado, poder trabalhar de casa para empresas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Estou aprendendo muito, estou podendo colocar na prática o que eu estou aprendendo na faculdade. A experiência profissional nos torna profissionais melhores, mesmo antes de sair da faculdade, né? A Samanta já tem 2 faculdades e está fazendo análise de desenvolvimento de sistemas. Eu já sou psicóloga, sou administradora e eu venho de um histórico de trabalhar na área de recursos humanos. E já havia um tempo que eu vinha pensando em fazer uma transição de carreira. E quando eu estava nesse planejamento, a área da tecnologia apareceu. Qualquer mulher pode se candidatar a qualquer momento para as nossas vagas, seja desenvolvedora, seja de analista de negócios, ou outras vagas que a gente tenha na área de tecnologia, designer. Tá? A gente está sempre aberto e as mulheres são muito bem-vindas. A vacina contra a nova variante do vírus influenza deve chegar ao Brasil no início de 2022. O Instituto Butantan já iniciou a atualização do imunizante contra a mutação, chamada de Darwin, que vem causando surtos no país. Anualmente, o Instituto Butantan produz cerca de 80 milhões de doses de vacinas contra a gripe para atender o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Cães policiais são treinados para detectar ameaças às pessoas e instalações pelos corredores da Câmara e do Senado. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Quando o acesso ao Congresso Nacional se tornou mais difícil ao público em geral desde o início da pandemia no país, as 2 casas legislativas passaram a pôr em prática 2 projetos para tornar a circulação mais segura. Apesar de ter menos parlamentares, o Senado é a casa que possui mais cães. No total, 6 cachorros, sob os cuidados da Polícia Legislativa, fazem vistorias nos corredores, nas comissões e dentro do plenário. Frutas exóticas podem gerar mais lucros para os produtores rurais no interior paulista, como o mangostão, de origem asiática e que não é comum no Brasil. Em um sítio que fica em Mirandópolis, São Paulo, tem 200 pés plantados há quase 30 anos.
Atualmente, o produtor recebe entre R$ 15 e R$ 20 pelo quilo da fruta. Em um outro sítio, o Axaxairu, típico da Bolívia, é outra fruta exótica. A produção é vendida no Ceagesp de São Paulo e o produtor recebe R$ 36 pelo quilo da fruta. A retomada da economia no final do ano tem animado sacoleiras que vêm a São Paulo para comprar mercadorias. Tirando algumas lojinhas que foram fechadas pelo país com a pandemia, outras conseguiram aguentar. E agora, o avanço da vacinação trouxe o Natal da reabertura. Um momento de otimismo para quem depende de vendas para pagar as contas. No Ceará, um grupo de mulheres faz artesanato com a fibra de bananeira. Nas mãos delas, o material se transforma em uma diversidade de coisas. No município de Missão Velha, no sul do estado, a produção da banana movimenta a economia. A princípio, o tronco da fruta era picado para servir de adubo para a plantação, contudo, hoje em dia é compartilhado com as artesãs. São 33 mulheres que produzem bolsas, cestas, bandejas e diversos artigos de decoração. Para algumas delas, a comercialização das peças virou a principal fonte de renda da família. Em Pinheiros, na capital paulista, a Fazenda Cubo possui uma horta superprodutiva de verduras que ocupa pouco espaço. O nome da propriedade faz analogia ao fato de o plantio ser vertical e de a propriedade ser medida em metros cúbicos e não por área, como geralmente acontece no campo. Além disso, toda lavoura é um espaço fechado com um ambiente protegido. O plantio é feito a partir do sistema NFT, uma forma de cultivo hidropônico que não utiliza a terra, mas que precisa de reservatórios que são sempre abastecidos com água e com alguns nutrientes. Nesse modelo, a irrigação é feita em calhas, por onde passam lâminas de águas que ficam em contato direto com as raízes. Em sua terceira edição brasileira, o programa Jovens Transformadores Ashoka selecionou 7 lideranças entre 16 e 18 anos na Amazônia, que vão se somar ao grupo que promove transformação social em todo o mundo. A seleção final aconteceu na última semana em Manaus, após um processo de 3 meses, no qual jovens brasileiros passaram por entrevistas e conversas com empreendedores sociais, educadores, comunicadores e gestores públicos, começando uma jornada para ampliar suas redes de colaboração. E olha só essa história. A entrega de um currículo significa o início de uma nova fase para muitas pessoas. Mas para uma idosa de 101 anos, de promissão no interior de São Paulo, esse pequeno gesto transformou completamente a sua vida. Lúcida e ativa com mais de um século de vida, Maria Cardoso decidiu que queria trabalhar para comprar os vinhos que gosta sem depender dos familiares. Uma das bisnetas da idosa, que trabalha em um frigorífico de promissão, enviou o documento no grupo da empresa no WhatsApp. O currículo chegou às mãos de uma recrutadora e viralizou nas redes sociais. Com a repercussão, Dona Maria ficou famosa na internet. E mesmo não tendo completado os estudos e com experiência de trabalho somente na roça, onde trabalhou desde os 9 anos, a idosa, hoje com 102, foi convidada para ser influencer de uma marca de vinhos. E o emprego voltou a crescer no campo este ano após ter sofrido uma queda em 2020. No terceiro trimestre de 2021, cerca de 9 milhões de pessoas estavam ocupadas em atividades rurais, uma alta de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Dos ocupados, a maioria trabalha na agricultura, com grãos e cereais. Em seguida está a pecuária, com destaque para a criação de gado. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, apresentou hoje o balanço anual de entrega de 108 obras públicas em 2021. Ao longo do ano, foram pavimentados, duplicados ou recuperados 2.050 quilômetros de rodovias e 22 aeroportos da Infraero foram arrematados em leilões, gerando mais 6 bilhões de reais em investimentos privados. Fizemos 79 leilões de ativos de infraestrutura e já temos nas concessões praticamente 100 bilhões de reais em contratos. 37,6 bilhões foram realizados neste ano de 2021. Então, esse ano foi um ano de leilões importantes e a gente, de repente, vai passando o ano, as memórias vão ficando um pouco mais turvas, mas é necessário relembrar. É necessário relembrar o sucesso da InfraWeek em abril. Sucesso e ousadia
né? Decisões ousadas foram tomadas lá e a gente fez apostas e essas apostas foram premiadas pelo mercado. O mercado apostou, veio junto conosco, acreditou. De acordo com a pasta, a modernização dos modais de transporte registrou um total de 5 bilhões e 500 milhões de reais em recursos executados, além de 37 bilhões e 600 milhões de reais em investimentos contratados para os próximos anos, recursos que serão investidos em ferrovias, aeroportos, rodovias, portos e hidrovias nos próximos anos. Ao apresentar o balanço, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que os resultados foram obtidos em um cenário adverso, com crise de proporções globais e de extrema restrição fiscal. Então, apesar de todas as dificuldades, nós tivemos um ano extremamente positivo, um ano de realizações, um ano de transformação em termos daquilo que foi entregue, transformação em termos daquilo que foi contratado, foi projetado para o futuro, transformação em termos de modernização de marcos regulatórios. Foi um ano extremamente positivo em todos os aspectos e é possível fazer uma perspectiva, então, do que virá nos próximos anos. Iniciando mais uma semana, o dólar fechou em alta de 1%, com investidores de todo o mundo buscando ativos considerados seguros, em meio a temores de que a variante Ômicron do coronavírus leve grandes economias a adotar medidas mais rígidas de combate à Covid-19. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,74 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 2,17%, com 104.870 pontos. A Comissão Europeia autorizou a vacina anti-Covid do laboratório americano Novavax. Esse é o 5º imunizante de uso oficial contra o coronavírus na União Europeia. A Agência Europeia de Medicamentos, chamada pela sigla EMA, já tinha dado mais cedo o sinal verde para a vacina. O imunizante usa uma tecnologia mais convencional em relação às empregadas por outras vacinas já autorizadas, o que poderia reduzir o ceticismo entre os não vacinados. A autorização ocorre no momento em que crescem as advertências em todo o mundo sobre o avanço da variante Ômicron, muito mais contagiosa. O bloco já assinou um contrato para a compra de até 200 milhões de unidades do imunizante, que é administrado em 2 doses. A Novavax afirma que sua vacina contra a Covid-19 apresentou uma eficácia de 90,4% em um vasto ensaio na América do Norte. Mas o laboratório reconheceu que está testando o imunizante contra a variante Ômicron e que ainda trabalha em uma versão específica que ataque a variante. Todas as vacinas ensinam o sistema imunológico do corpo a atacar o coronavírus, mas fazem isso de diferentes formas. A chamada tecnologia de subunidades de proteínas da Novavax já foi testada e utilizada durante décadas para vacinar humanos contra doenças como a hepatite B e a coqueluche. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 70 mortes por Covid-19 e 2.094 novos casos, segundo informações do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os números continuam sendo afetados pelos recentes ataques de hackers aos sistemas do Ministério da Saúde e hoje os estados do Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Tocantins informaram não ter atualizado seus dados por problemas técnicos. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. O mundo se aproxima dos 275 milhões e 352 mil casos confirmados e de 5 milhões e 360 mil óbitos. Os Estados Unidos beiram a marca dos 51 milhões e 50 mil pessoas diagnosticadas e tem um total de 807.732 vítimas fatais. A Índia tem quase 34 milhões e 747 mil contaminações. Já o Brasil está próximo da marca de 22 milhões e 216 mil casos, com mais de 21 milhões e 445 mil pessoas recuperadas. Até o momento, são 617.873 mortes registradas no total. O Reino Unido tem mais de 11 milhões e 517 mil pessoas que foram contaminadas pela Covid. E a Rússia ultrapassou os 10 milhões e 64 mil casos positivos da doença. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicados mais de 8 bilhões e 740 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo. A China, líder do ranking, tem 2 bilhões e 680 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 380 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia.
O Reino Unido informou que subiu para 12 o número de mortes pela variante Ômicron do coronavírus. No Brasil, a Prefeitura de São Paulo já confirmou a transmissão comunitária da cepa na cidade. São 3 novos casos. Um homem de 30 anos e 2 mulheres, uma de 22 e outra de 65 anos. Com isso, a capital soma 13 infecções pela nova variante. Nenhum dos novos casos teve contato com outras pessoas vindas do exterior. Todos os pacientes estão sendo acompanhados por profissionais da saúde municipal e estão com sintomas leves, cumprindo a quarentena em casa. A gestão municipal também investiga pessoas que estiveram em uma festa em que um paciente com a variante Ômicron da Covid-19 participou antes de descobrir que estava com a doença. Dos 90 participantes monitorados, 22 testaram positivo para a Covid e aguardam o sequenciamento genético para saber se se trata da nova variante. A Secretaria Municipal da Saúde alerta para que as pessoas evitem aglomerações e festas durante o final do ano. Há a necessidade do uso de máscara e que as pessoas estejam vacinadas. Hoje, a Fiocruz confirmou o primeiro caso da variante Ômicron na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, é um caso importado. Uma mulher de 27 anos que mora nos Estados Unidos e procurou uma unidade de saúde quando chegou ao Brasil na semana passada. Ela tem sintomas leves e está em isolamento. As pessoas que tiveram contato com a paciente foram testadas e os resultados deram negativo. E veja daqui a pouco, o novo salário do mínimo está no orçamento da União, que só deverá ser votado amanhã. E ainda, super tufão já matou centenas de pessoas e deixou milhares desabrigadas nas Filipinas. A Comissão Mista de Orçamento deve votar nesta terça-feira o relatório final do projeto de lei orçamentária para 2022. Deputados e senadores se reuniram nesta segunda-feira para discutir e votar o relatório final do orçamento de 2022. Mas o texto do deputado Hugo Leal foi entregue durante a madrugada e houve discordâncias pontuais entre os parlamentares. Por isso, a votação que estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira foi adiada para a terça. A presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, disse que a remarcação ocorre especialmente para que se possa buscar mais recursos para a educação, além da divergência de deputados e senadores sobre o valor destinado ao Fundo de Financiamento de Campanha. No projeto inicial, o recurso seria de 2,1 bilhões e no relatório aumentou para 5,1 bilhões. Não há tempo suficiente para votar esse relatório hoje. Nós estamos com 4 grupos de trabalho lá em cima, primeiro da educação, para tratar exatamente daquele teto que foi trazido a essa comissão pelo Movimento Nacional da Educação, reitores, educação básica, das universidades, instituto. Portanto, nós estamos com uma comissão acompanhada do técnico. Outra mudança apresentada pelo relator diz respeito ao valor do salário mínimo. Pela proposta do Poder Executivo, o salário mínimo ficaria em R$ 1.169. No relatório final, passou para R$ 1.210. O Congresso Nacional precisa aprovar o orçamento de 2022 antes do recesso parlamentar, marcado para o dia 22 de dezembro, quarta-feira agora. Os trabalhadores devem receber até hoje a segunda parcela do 13º salário. O pagamento das 2 parcelas do benefício pode totalizar um montante de 233 bilhões de reais injetados na economia do país. Todo trabalhador com carteira assinada tem direito ao equivalente a um salário inteiro, caso tenha trabalhado na empresa durante o ano inteiro, ou a um valor proporcional aos meses trabalhados. Motoristas de aplicativos terão de fazer exame toxicológico para continuar trabalhando. A norma faz parte de mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados. Entre as mudanças propostas no projeto de lei está a exigência do curso de formação de condutores e da realização de exame toxicológico para os motoristas de aplicativos que operam em Campo Grande. Um pedido da categoria. A categoria pediu para que o município colocasse na lei novamente o exame toxicológico. Assim que iniciar a lei, publicação, você tem 6 meses de carência. A partir daí é obrigado a apresentar o toxicológico. Quem não tiver o toxicológico não pode trabalhar.
E aí, a cada 2 anos e meio, tem que ir renovando esse exame toxicológico. Outra mudança que atende a um pedido da categoria diz respeito ao tempo de fabricação dos veículos para operar como aplicativo. Antes era exigido no mínimo 8 anos, agora são 10 anos. E o principal ponto da lei é o cadastramento obrigatório de todos os motoristas junto à AGETRAN. A lei que está em vigência nesse momento, ela previa que esse cadastramento todo era feito nas OTTs, ou seja, nas empresas, e que as empresas repassariam esse cadastramento para a gente. Só que existe uma dificuldade muito grande de comunicação com essas empresas, principalmente as maiores, né? Eles não se comunicam com os municípios. Então a gente viu a necessidade de você abrir um cadastramento na AGETRAN. Então o motorista ele vai fazer o cadastramento diretamente na AGETRAN. O presidente da associação que representa os trabalhadores de aplicativos de Mato Grosso do Sul considera a nova lei um avanço. Você vai poder selecionar melhor os motoristas, né? Você vai tipo uma peneira, né? Daqueles que realmente necessitam desse trabalho para sobreviver. Algo que a Aplica-MS sempre prezou, que é gente que realmente necessita trabalhar, que depende disso para trazer o sustento para suas casas. O representante dos motoristas de aplicativos aproveita para cobrar o cumprimento de uma promessa que não está prevista na lei: a instalação de pontos de embarque e desembarque de passageiros na área central. Nossos motoristas não estão querendo ir mais para o centro, porque diariamente estão sendo multados, algo que nos atinge, algo que nos entristece muito, porque são trabalhadores que dependem disso aí para sobreviver. O número de mortes em acidentes de trânsito caiu 9% no mês de novembro no estado de São Paulo, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em novembro de 2020, foram registradas 426 mortes em acidentes de trânsito. Já em novembro de 2021, foram 387 mortes. Os dados foram levantados pelo Infociga do governo estadual. Depois que a companhia aérea Itapemirim anunciou a suspensão das atividades na última sexta-feira, o Procon de São Paulo entrou com uma notificação à empresa pelo cancelamento de voos. O prejuízo de milhares de passageiros pode gerar uma multa de 11 milhões de reais. Após cancelar todos os voos de forma inesperada, a Itapemirim foi notificada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo. De acordo com o Procon, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo deve ajuizar uma ação civil pública para a indenização por dano moral coletivo. A orientação do órgão para os passageiros lesados é para entrar no site do Procon e registrar uma reclamação. Os passageiros devem ser acomodados em hotéis ou reembolsados pela Itapemirim imediatamente. Milhares de passageiros da Itapemirim, que suspendeu as operações às vésperas do fim de ano, estão sem conseguir viajar de avião há uma semana do Natal e também não conseguem contato com a empresa. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que cancelou o registro da companhia aérea e a empresa não pode mais operar. Os cancelamentos de voo já estavam acontecendo mesmo antes do comunicado oficial à imprensa sobre a suspensão das atividades e sem nenhum tipo de aviso prévio aos passageiros, às autoridades e funcionários da empresa. A ITA, companhia aérea, tinha 513 voos programados de sexta-feira até o dia 31 de dezembro. A Itapemirim Transportes Aéreos informou agora à noite que até o fim do ano, a situação afeta quase 46 mil passageiros. Segundo a companhia, cerca de 25 mil já tiveram pedidos de reacomodação ou reembolso atendidos, como determinou o Ministério da Justiça. As outras pessoas de todo o país devem entrar no site da ITA e na aba Reembolso, preencher o formulário pedindo o dinheiro de volta. O prazo para pagamento é de, no máximo, 30 dias. O político de esquerda Gabriel Boric começou hoje as conversas com o atual governo para uma transição de poder. Aos 35 anos, ele se tornou o presidente mais novo da história do Chile. Ele derrotou o adversário de direita, José Antônio Casti. O país apostou em mudar de modelo para um estado de bem-estar e assegurar o avanço da nova Constituição que está sendo redigida. Vamos ampliar os direitos sociais e faremos isso com responsabilidade fiscal, faremos isso cuidando da nossa macroeconomia, faremos bem. Com 55,8% dos votos, Boric derrotou Casti no segundo turno, que ficou com 44,1% dos votos. O advogado de 55 anos admitiu a derrota e se ofereceu para ser uma colaboração para a pátria durante o governo do rival.
Boric chegou à presidência como candidato da coalizão Aprova Dignidade, formada pela Frente Ampla e o Partido Comunista. Mas analistas consideram que o governo de Boric, que assumirá o poder em 11 de março de 2022, vai enfrentar dificuldades. Com um Congresso dividido quase igualmente entre esquerda e direita, o desafio dos chilenos agora é aprovar reformas sociais. O segundo turno chileno teve uma taxa de participação de 55%, o maior índice desde 2012. Especialistas consideram que essas eleições foram as mais incertas desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet. Aos 35 anos, Gabriel Boric se torna o mais jovem presidente do Chile. A farmacêutica americana Moderna disse que a terceira dose de sua vacina aumenta a proteção contra a variante Ômicron. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo mundo. De acordo com a Moderna, os pacientes que tomaram as 2 doses da vacina apresentavam baixo nível de anticorpos nos estudos que envolveram a Ômicron. No entanto, no 29º dia após a aplicação da terceira dose, o mesmo grupo de voluntários apresentou melhora no grau de proteção, o suficiente para que a empresa mantenha a sua vacina atual uma primeira linha de defesa contra a nova cepa. A Moderna, porém, não descartou a fabricação de uma nova vacina para lidar com a variante. Os governos da França e de Portugal anunciaram a vacinação de menores entre 5 e 11 anos contra a Covid-19, em meio ao avanço da variante Ômicron. Portugal iniciou neste sábado sua campanha de imunização do grupo. Cerca de 60 mil crianças foram inscritas para receberem a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer. Na França, por enquanto, a vacinação do grupo é apenas para as crianças com alto risco de desenvolver a Covid ou que vivem próximas a pessoas imunocomprometidas. Segundo a estratégia do governo francês, o interesse de vacinar os menores é principalmente coletivo. O governo chinês cortou nesta segunda-feira a taxa básica de juros para empréstimos de referência da economia do país pela primeira vez em 20 meses. A taxa é uma referência sobre quantos bancos comerciais podem cobrar de seus clientes corporativos. A medida tenta estimular o crescimento na segunda maior economia do mundo, afetada por uma crise imobiliária e pelos surtos do coronavírus. O Banco Central da China informou em comunicado que reduziu a taxa de juros de referência de empréstimos de 3,85% para 3,8% em novembro. A primeira fragata moderna de um modelo de navio de guerra foi colocada em doca seca no estaleiro do Grupo Naval Lorient durante uma visita de representantes do Estado, do Ministério da Defesa e do governo da Grécia. O governo francês já encomendou 5 modelos e os gregos já garantiram 3. Este é o primeiro exemplar do novo navio, cuja entrega à Marinha Francesa está marcada para 2024. 2 turistas japoneses e um astronauta russo retornaram à Terra nesta segunda-feira, após 12 dias na Estação Espacial Internacional. O magnata da moda Yusaku Maezawa, de 46 anos, e o assistente Yozo Hirano pousaram no Cazaquistão ao lado do cosmonauta russo Alexander Mizurkin. De acordo com a assessoria de imprensa do Distrito Militar Central, o grupo foi recebido na chegada com um prato surpresa de macarrão japonês. A viagem marcou o retorno da Rússia ao turismo espacial, após uma pausa de uma década. Centenas de pessoas morreram na passagem pelas Filipinas do Rai, um dos tufões mais letais a atingir o país nos últimos anos. O balanço ainda pode aumentar à medida que as agências avaliam a dimensão do desastre. Nesta segunda-feira, prosseguem os esforços para levar alimentos e água às ilhas devastadas. De acordo com a polícia, pelo menos 500 pessoas ficaram feridas e mais de 50 desapareceram depois que o tufão Rai varreu o sul e o centro do arquipélago. A Cruz Vermelha Filipina relatou um desastre total nas áreas costeiras atingidas, com casas, hospitais e escolas destruídos. Mais de 300 mil pessoas abandonaram suas casas e hotéis nas praias. Várias áreas ficaram sem comunicação e sem energia elétrica, enquanto em outros lugares telhados foram arrancados e postes de luz derrubados. O tufão Rai atingiu as Filipinas na última quinta-feira, com ventos de 195 km por hora. No sábado, se afastou avançando pelo Mar da China.
e no domingo estava ao largo da costa do Vietnã, movendo-se para o norte. O raio atingiu as Filipinas após a temporada de tufões, já que os ciclones costumam se formar entre julho e outubro. Os cientistas alertam que esses fenômenos estão se tornando cada vez mais intensos em consequência das mudanças climáticas. As Filipinas são um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, registrando quase 20 tufões e tempestades por ano, alguns com efeitos devastadores. E depois do intervalo, você vai ver que o Ronaldo Fenômeno teve o seu primeiro dia útil como novo dono do Clube de Esporte do Futebol do Cruzeiro. E ainda, uma reportagem mostra a versão da Graça Filmes da série Chosen, Os Escolhidos, da história de Jesus Cristo. Hoje foi o primeiro dia útil de trabalho do novo dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno. Ele comprou 90% das ações do clube neste fim de semana. E o presidente Sérgio Santos Rodrigues disse que boa parte dos 400 milhões de reais de Ronaldo será utilizada para pagamento de contas atrasadas, como salários de funcionários e jogadores. Ronaldo Fenômeno anunciou que comprou o Cruzeiro, clube por onde estreou aos 16 anos no futebol profissional. De acordo com a XP Investimentos, que intermediou o negócio, o ex-jogador agora tem o controle do time mineiro. No Twitter, o Cruzeiro informou que, com o acordo, o 2 vezes melhor do mundo passa a ser o sócio majoritário da SAF, modelo de sociedade anônima do futebol, conhecida como Lei do Clube Empresa no Brasil. Segundo o post, um investimento de 400 milhões de reais vai ser feito através da empresa Tara Esportes. Ronaldo afirmou estar muito feliz com a operação, destacou que deve muito ao Cruzeiro e que quer devolvê-lo ao lugar dele. O clube mineiro vai disputar em 2022 pela terceira vez seguida a segunda divisão nacional, após um inédito rebaixamento em 2019. Investir em clubes não é novidade para o Fenômeno. Em 2018, o campeão mundial com o Brasil em 1994 e 2002 comprou por 30 milhões de euros o espanhol Valladolid, atualmente na segunda divisão nacional. E o nadador brasileiro Nicolas Santos faturou o tricampeonato mundial dos 50 metros borboleta no torneio de piscina curta de 25 metros, disputado em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. O nadador Nicolas Santos voltou a desafiar os limites da idade e fez história em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Aos 41 anos, Santos cravou o tempo de 21 segundos e 93 centésimos e ficou em primeiro lugar no Mundial dos 50 metros borboleta no torneio de piscina curta. Dylan Carter, de Trinidad e Tobago, e Matteo Rivolta, da Itália, completaram o pódio. O brasileiro já tinha sido campeão da prova em 2012 e em 2018. Com essa nova conquista, o atleta alcança a marca de 11 medalhas em mundiais de piscina curta, ficando atrás apenas de César Cielo, que tem 12. E agora vamos ver o placar da Volta da Vitória, onde inúmeras pessoas têm alcançado bênçãos através da confissão de fé no momento de louvor. Nós já temos aqui os números de curados de hoje, 81 pessoas, que totalizam 7.975 curados até o momento. E veja agora alguns desses testemunhos de vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. O que ocorreu com você, irmã? Você não podia fazer por quê? Eu tinha que sentar porque eu tenho dor nas pernas. E eu tô bem melhor, eu tava com dor no corpo inteiro, mas saiu agora? Deus, eu tô melhor. Tá melhor? Graças a Deus. E como agora é que você estava andando antes? Quanto tempo veio esse mal com a senhora? Deus do dia 12/8. Uhum. E como é que você estava andando? Mostra então agora. Assim, devagarinho? Uhum. E agora, como é que você está andando? Agora eu tô andando bem. Então anda normal aqui, vai andando. Cada passo da senhora, Deus vai aumentar mais. Vai, que Deus vai aumentar. Melhor. Tá melhor já. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Pode voltar. Você foi o quê, meu amigo? Eu tava com a cabeça dolorida esses dias, mas hoje, graças a Deus, passou. Desapareceu assim, agora? Apareceu agora. Desapareceu Desapareceu aí. agora. Glória a Deus. O que foi, amigo? É que eu operei da vesícula, né? Uhum. E eu tinha 61 pedrinhas. Uhum. E eu tô aqui para agradecer a Deus que correu tudo bem.
Quanto você operou? Foi dia 10. Tá livre agora? Faz uma semana. Tá mentindo bem? Glória Tô a me Deus. sentindo bem. Nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Essa é uma excelente época do ano para acompanhar uma série sobre a história de Jesus Cristo, como até agora não havia sido revelada pelo cinema mundial. E uma vez que milhões de pessoas já viram o enredo que inclui Simão Pedro, Nicodemos, Maria Madalena e Mateus, juntos com o aniversariante do próximo dia 25, nada melhor do que receber a versão da Graça Filmes de Chosen, Os Escolhidos. Você é perigoso? Talvez para alguns. A vida de Jesus Cristo como você nunca viu antes. Então eu pergunto de novo. Temos um problema. O chamado milagreiro. Jesus de Nazaré. Parece que pode sair alguma coisa boa de Nazaré. É com esse slogan que a série The Chosen, Os Escolhidos, tem despertado o interesse de milhões de pessoas em todo o mundo. O roteiro traz a história de Jesus Cristo contada sob o ponto de vista dos apóstolos, das pessoas que conviveram com ele. Se tivermos uma sessão de perguntas e respostas, sempre que fizermos algo que não estejam acostumados, o tempo que passarmos juntos vai ser muito chato. Vamos, puxem, 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 puxem! A série é toda baseada nos relatos da Bíblia, mas com uma abordagem mais humana. O objetivo é aproximar o Deus do homem e causar identificação com o espectador, como conta Jonathan Rumier, o ator que interpreta o papel de Jesus Cristo. Naturalmente, interpretar Jesus é algo grande para qualquer ator e para ele foi. E ele sentiu que com esse grande desafio, ele conseguiria, essa era a intenção dele, de trazer Jesus de uma maneira mais real para o povo. E através de como a série tem sido escrita, para quem já assistiu e para os que vão assistir agora através da Graça Filmes, vão ver que mostra o lado humano de Jesus, como ele interagia com as pessoas, como ele se relacionava. E tudo isso foi muito importante para ele, o fato dele poder estar atuando, né, nesse aspecto com Jesus e trazendo isso, fazendo com que Jesus fosse mais real, mais verdadeiro para as pessoas. A produção é norte-americana e chama atenção pela qualidade digna de Hollywood, com efeitos visuais e fotografias de alto padrão. Isso não é para você. Isso é diferente. Acostume-se com o diferente. Nós não escolhemos ele. Ele nos escolheu. Eu vejo você. A estimativa é que 300 milhões de pessoas já assistiram à série, que foi exibida em mais de 150 países. Além das plataformas digitais, o brasileiro agora terá acesso a esse conteúdo em mais um formato, em DVD. A Graça Filmes firmou um acordo com a produção de The Chosen e acaba de lançar esse álbum duplo, com a primeira e a segunda temporadas. Um ótimo presente para quem conhece, mas principalmente para quem ainda não conhece em detalhes a vida de Jesus Cristo. A qualidade, tudo que você vai ver ali realmente vai te impressionar. É feito com essa ideia. A ideia é evangelizar, levar a Jesus a pessoas que, de repente, em outra situação não tinham contato e vão poder assistir isso. Então, para você que tem algum parente, alguém que, de repente, não é da igreja, não está ligado, essa pessoa vai poder assistir isso aí, porque é um entretenimento, mas, ao mesmo tempo, é algo que traz a mensagem da vida de Jesus para a pessoa, do amor, de como Jesus tocava as pessoas. A previsão é que a série chegue até a 7ª ou 8ª temporada. E o curioso é que o espectador pode ajudar a financiar a produção. Os recursos para a gravação dos primeiros episódios foram arrecadados por meio de um financiamento coletivo. Empresas e pessoas físicas puderam participar. 16 milhões de dólares foram arrecadados. Eu não sei o nome dele. Seu tempo de ser conhecido ainda não chegou. Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos. Você tem coisas muito maiores pela frente, Simão, filho de Jonas. The Chosen, para a primeira temporada, conseguiram 15 milhões de dólares. Nesse método. E o interessante é que não são só empresas que participam, pessoas físicas, a maioria dos doadores é pessoa física. Para quem entra no aplicativo, no website, vê lá a possibilidade, você pode doar qualquer valor, 5, claro, em dólares, né? Porque aqui nos Estados Unidos, 5, 10 dólares para
eu quero ajudar. Então tá ali, eu quero que mais uma pessoa, mais 10 pessoas vejam, então a pessoa pode dar a sua contribuição. E ela continuou, claro, foi a primeira temporada, depois a segunda temporada foi totalmente, claro, como já foi feito, e a terceira temporada eles estão quase já conseguindo o valor necessário para essa terceira temporada. E assim eles planejam fazer até a última, só com dinheiro arrecadado de contribuições das pessoas. O ator que interpreta Jesus Cristo comemorou o fato dos brasileiros poderem participar desse projeto. Ele veio com muita importância os parceiros internacionais, dentre eles aqui no Brasil a Graça Filmes, porque é através desses parceiros que eles estão conseguindo ampliar o alcance da série, que já era grande através do aplicativo, mas agora então isso esse é o intuito deles, levar ao maior número de pessoas e com isso levar o evangelho, levar a cura, levar o encorajamento para essas pessoas que vão descobrir mais sobre Jesus, vão conhecer ou aprender mais sobre Jesus. Então, todos esses parceiros e a Graça Filmes têm uma importância muito grande para eles nesse sentido. E em bom português, agradeceu. Obrigado. Pelo menos o reconheceria se o visse outra vez? Sim. Eu o reconhecerei pelo resto da minha vida. E o Jornal das 22 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã.